Bom, nesse outro exercício número 7, a gente tem que verificar a validade das equivalências e, na letra A, a gente tem que fazer isso em relação à conjunção. Não é muito difícil, a gente tem P e Q equivalente a Q e P. Tudo que a gente precisa fazer é verificar se realmente a tabela verdade do P e Q é igual à tabela verdade do Q e P. Essa é fácil, né? Porque a gente sabe que vai ter verdadeiro, falso, falso, falso. E aqui a gente vai ter verdadeiro, falso, falso, falso. Para quem não lembra, tem a tabela verdade do P e Q. Se eu tenho a proposição P e tenho a proposição Q, eu tenho quantas possibilidades? Essa aqui pode ser verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. A proposição P e Q vai ficar como verdadeiro, falso, falso, falso. E se eu faço o caminho inverso, Q e P, vai ficar a mesma coisa, porque, enfim, eu tenho valor verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso. Tá inverso, né? A gente precisa que as duas proposições sejam verdadeiras para o nosso resultado, para a nossa proposição composta ser verdadeira. Então, se um deles for falso, a gente vai ter o valor falso como resultado, beleza? E como as duas tabelas verdades, tanto da proposição P e Q, quanto da proposição Q e P, são as mesmas, então a equivalência é válida, ok? Bom, agora a gente tem essa outra proposição. Agora a gente tem três proposições componentes formando essa proposição composta, né? A gente tem P, Q e R. Então, a gente vai ter verdadeiro, 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 verdadeiro. E aqui na proposição Q, a gente vai ter, então, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. E na proposição R, a gente tem verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. A proposição P e Q, eu preciso que os dois sejam verdadeiros, né? Então, sempre que eu utilizo o conectivo e, eu preciso que as duas proposições sejam verdadeiras para a gente ter um valor verdadeiro, não é mesmo? É que eu tenho E, é que eu tenho E. Então, eu vou precisar que as três proposições sejam verdadeiras. Já estou cortando um pouquinho do caminho aqui, né? Porque senão isso vai ficar muito longo. Eu preciso que as três sejam verdadeiras e onde que isso acontece? Só acontece aqui. O restante vai ser tudo falso. Então, e se eu fizer ao contrário também, fizer o Q e o R primeiro e depois colocar o P, também. As três vão ser verdadeiras só nesse primeiro caso, o restante é tudo falso. Então, quando eu pego essas duas tabelas verdades aqui, isso daqui fica como? Eu vou ter verdadeiro. Acabei colocando um a mais aqui, né? Mas são 8 casos nesse caso. Acabei não fazendo linha, não fazendo a tabela, porque, enfim, né, para economizar tempo. Só que vocês podem ver que a tabela verdade é a mesma. A tabela verdade é a mesma. Então, a equivalência, nesse caso, esta equivalência aqui, não funciona a marca-texto nessa cor preta. Enfim, essa equivalência ela é válida. Agora a gente tem essa outra proposição. E nesse caso, a gente tem a proposição P, que pode assumir dois valores, verdadeiro e falso. Como a gente tem a proposição P e P, ela vai ser o quê? Verdadeiro com verdadeiro. Então a gente vai ter um caso verdadeiro, a gente vai ter falso com falso, que é um caso falso. Olha, se você estiver na dúvida, coloca a proposição P de novo. Fazendo P e P, V, 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 F, F. E olha aqui, essa proposição não é a mesma, a tabela verdade dessa proposição P e P não é igual à tabela verdade da proposição P, então essa equivalência aqui é válida, beleza? A mesma coisa para quando a gente tem a proposição P e V, se somente se P. No caso da proposição P, ela assume dois valores, verdadeiro ou falso. P e V, bom, a proposição V, ela assume o único valor que é verdadeiro. Então, a gente vai ter verdadeiro e verdadeiro, que vai dar verdadeiro, verdadeiro e falso, que vai dar falso. Olha a tabela verdade, é a mesma para as duas proposições. Então, a equivalência é válida. Nesse outro caso, a gente vai ter a proposição P e F, se somente se F. Esse F aqui é de falsidade, então o único valor que ele assume é o falso. E a gente tem a proposição P que assume o valor verdadeiro ou falso. Então, eu vou ter, se quiser colocar a proposição F aqui para você visualizar melhor, a gente vai ter FV, que vai dar F, e a gente vai ter FF, que vai dar F. Então, a gente tem que as duas tabelas são idênticas, ou seja, essa equivalência ela é válida. Agora vamos verificar em relação à disjunção. A gente tem o quê? Conectivo ou. Conectivo ou.
A gente tem a proposição P, vamos colocar conectivo OU aqui. Então, o que a gente vai ter? Verdadeiro, 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 e aqui um caso falso. Então, aqui, a gente vai ter o quê? P e Q. P ou Q, no caso, né? E quando a gente fizer P ou Q, a gente vai obter o mesmo resultado. Então, vai ser verdadeiro, 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 falso, verdadeiro, 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 falso. Olha as tabelas verdades, são idênticas. Então, essa equivalência é válida. Certo, com o conectivo OU, eu preciso que um deles seja verdadeiro. Então, em todos os casos, eu tenho pelo menos um verdadeiro, não é mesmo? Menos no último, todos são falsos. Aqui eu tenho um verdadeiro, 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 e tem o último que é falso. Então, o que acontece? Essas tabelas são idênticas. Logo, essa equivalência é válida. Agora, mesmo sistema, só que utilizando a proposição OU, a gente vai ter P ou P, se somente se P. O que acontece? A gente vai ter que P ou P é equivalente a P. Então, se eu pegar P ou P, eu vou ter aqui verdadeiro, verdadeiro, falso. Então, vou ter V, F. E a proposição P não é isso, a proposição P é VF. Então, elas são equivalentes, tá? Significa que se eu pegar P ou P e pegar P, dá da mesma coisa. Enfim. Aqui eu pego P ou a verdade, que é um valor, enfim, vai ser sempre verdadeiro. Eu vou ter V, F ou V, V, certo? Então, aqui eu vou ter V e V. Aqui acho que eu coloquei errado, né? É equivalente à proposição V. No exercício está assim também. Eu acredito que no outro eu também inverti. Mas enfim. E aqui a gente tem P ou F, ou seja, V ou F, vai dar V. E aqui a gente vai dar F ou F, vai dar F. Só que na disjunção, lá no exercício, ele colocou que é equivalente à proposição P. Então, VF, a equivalência é válida, tá? Agora, essa daqui é um pouquinho grande, né? Então, a gente vai ter três proposições. Proposição P, Q e R, não é mesmo? A gente vai ter os valores lógicos V. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer primeiro P e Q ou R. Eu vou fazer direto, tá? Eu vou fazer o Q ou R e aí eu faço com IP. Q ou R, como é que vai ficar? V ou V dá o valor lógico verdadeiro e P dá o valor lógico verdadeiro, beleza? Q ou R vai dar o valor lógico verdadeiro com V dá verdadeiro. Esse daqui vai dar verdadeiro com V também dá verdadeiro. Agora esse daqui vai dar falso com V vai dar falso também. Restante que tudo vai dar falso, porque para a proposição P, ó, eu tenho falso em todas elas. Eu tenho Q ou R. Por mais que dê verdadeiro em algum desses casos aqui, usando a proposição OU, como eu tenho o conectivo E, vai ser sempre falso. Então, vou ter, tive 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 8 casos. Beleza, o restante tudo é falso. Agora, o que a gente vai fazer? Verificar se a tabela verdade dessa outra proposição composta aqui é a mesma que essa tabela verdade que a gente acabou de adquirir aqui. Fazer primeiro P e Q. P e Q vai ficar como? Verdadeiro, verdadeiro. E depois a gente vai ter falso, 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 falso. Restante tudo falso. Beleza. Aí a gente tem P e R, tá? O que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer resumido assim, ó. P e R. Já já mostro como é o meu resumido. Mas enfim, fazendo P e R, a gente vai ter verdadeiro. E o restante, bom, esse aqui verdadeiro, falso, verdadeiro. E aí, vamos fazer isso com o conectivo OU, tá? E aí, vai ser o valor final dessa proposição aqui que eu circulei, tranquilo? Esse conectivo OU é o valor final dessa proposição aí. Usando o OU, tem o verdadeiro ou verdadeiro, vai dar verdadeiro. Um dos valores é verdadeiro, então vai dar verdadeiro. Só não quando os dois valores são falsos, aí a gente tem falso. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tranquilo? E olha a tabela verdade que a gente obteve, são idênticas, tanto essa daqui quanto considerando essas duas, né? São idênticas. Então, a equivalência, ela é válida. Agora, a gente precisa fazer utilizando ao contrário, né? Aqui onde estava o conectivo E, a gente vai usar o OU. Vou apagar isso daqui, isso daqui, isso daqui. Vou ver na tabela de baixo que a gente vai poder usar. Aqui no lugar do conectivo E, a gente vai colocar o conectivo OU, conectivo E. Aqui a gente vai ter o conectivo OU, conectivo E, conectivo OU. Tranquilo, né?
Então, vai ficar como? Bom, aqui a gente tem Q e R, então dá verdadeiro, ou verdadeiro dá verdadeiro. Aqui a gente vai ter o valor falso com falso, né? Mas eu estou utilizando o conectivo ou agora, então vai dar verdadeiro. Aqui eu vou ter o valor falso ou verdadeiro, verdadeiro, falso ou verdadeiro, verdadeiro. Aqui embaixo eu vou ter os dois verdadeiro ou falso, verdadeiro, verdadeiro ou falso, verdadeiro, verdadeiro ou falso, verdadeiro, falso, 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 falso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, certinho. Aqui eu tenho P ou Q, então eu vou ter verdadeiro, 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 falso, falso. Então vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aqui P ou R. P ou R eu vou ter verdadeiro, 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 falso, verdadeiro, falso. E utilizando o conectivo E agora, eu vou ter então verdadeiro, 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 falso, falso e falso. Fiz alguma coisa errada aqui, né? Com certeza. Quando eu faço... Vamos verificar de novo esse Q e R. Quando eu faço Q e R, eu vou ter o valor verdadeiro e o restante vai ser tudo falso. Não, esse caso aqui vai ser verdadeiro. Verdadeiro, falso, falso e falso. Quando eu faço com o conectivo E. Utilizando o conectivo OU e associando esses valores aqui com a proposição P, eu vou ter verdadeiro com verdadeiro, dá verdadeiro. Falso ou verdadeiro vai dar verdadeiro. 1, 2, verdadeiro. Aí agora eu tenho verdadeiro de novo. E aí eu vou ter falso, falso, falso. Eu tinha errado aqui. Beleza. Então, como vocês podem ver nessas proposições que a gente obteve, essa daqui, que a marca-texto não funciona direito, essa que tá amarelinha, os valores são idênticos, certo? Sendo os valores idênticos, então a equivalência ela é válida. A proposição P e P ou Q. Isso aqui, se somente se P. Ou seja, pegar a proposição P é o mesmo que pegar essa proposição composta aqui toda. Então, na proposição P, a gente tem os possíveis valores lógicos, verdadeiro, falso. Como a gente tem uma proposição Q junto, a gente vai ter 4 possíveis valores lógicos. Então, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Beleza. O que acontece? P ou Q? É fácil, né? Verdadeiro, 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 falso. Associa isso e P. Essa tabela é verdade junto com essa. Então, a gente vai ter verdadeiro com verdadeiro dá verdadeiro. Verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Ou seja, ela também só pode assumir 2 valores lógicos, né? Ou verdadeiro ou falso. Então, a equivalência é válida. Tranquilo? Porque essa tabela é verdade aqui, que é relacionada a essa daqui, é o mesmo que a proposição P, assume 2 valores lógicos apenas, verdadeiro ou falso, nessa mesma ordem. Agora, vamos fazer isso para a proposição P e Q. P e Q a gente já tem, né? P e Q, a gente sabe que dá verdadeiro. Quando eu pego a proposição P, isso vai dar o quê? Eu vou ter V com V, vai dar verdadeiro. Verdadeiro ou falso, vai dar verdadeiro. Falso, falso. Essa tabela não é a mesma? Olha só. Mesma tabela é verdade. Então, a relação de equivalência é válida. Agora, finalmente, a letra D, que é um pouco menorzinha. Tem até um F perdido aqui. A letra D, a gente tem o quê? A proposição P, ela pode assumir 2 valores lógicos, não é mesmo? Verdadeiro ou falso. Se eu pego a proposição não P, ela será falsa e verdadeira. Se eu pego a negação da proposição P, ela vai ser verdadeira ou falsa. Ou seja, eu posso escrever que a negação da proposição P é equivalente à proposição P, porque elas possuem a mesma tabela verdade. Tranquilo? Agora, a próxima, eu tenho que a negação da proposição P e Q, não P ou não Q, fica como? Vai ficar falso, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro.
Olha as tabelas verdades, são as mesmas. Então, a equivalência, nesse caso, é válida. Agora vamos usar essa mesma tabela verdade para provar a outra afirmação, né? De que isso daqui a gente não vai precisar. Vamos colocar esse daqui. No lugar do conectivo E vai ter o OU. Ali vai ter o E mesmo. Tem o conectivo E. Aqui vai ter o conectivo OU. Aqui eu vou precisar de P ou Q. P ou Q vai ficar verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso. Não P ou Q vai ficar falso, 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 verdadeiro. E o não P e não Q, não P e não Q vai ficar falso, 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 verdadeiro. Então, se a gente olha para essas tabelas verdades aqui, a gente vê que elas são as mesmas. Logo, a equivalência é válida. Beleza, pessoal? Essa resolução do exercício, poxa vida, esse exercício é super longo, mas enfim, finalizado. Qualquer dúvida vocês deixem aí nos comentários que eu tento responder. Até o próximo vídeo.